Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 148, truques de bem-estar. Oi, gente, tudo bem? Então, nesse último ano ou 2 anos, eu venho fazendo várias mudanças no meu estilo de vida por conta de vários problemas de saúde. Um deles é que eu já comentei, que eu tenho um problema da doença autoimune, que é o Hashimoto. E quando eu descobri essa doença, eu descobri que era ela que desencadeava vários outros problemas na minha vida, como, por exemplo, a depressão que eu tive por vários anos. E hoje estou super bem, graças a Deus estou super bem, e eu decidi buscar alternativas mais naturais para me curar. Por isso eu fui atrás de uma naturopata, tenho também uma nutricionista. Então, eu estou sempre buscando informações para ver como resolver isso de uma maneira mais natural. Sim, eu precisei tomar remédios, foram necessários no início do meu tratamento, mas hoje eu consigo regular muita coisa com medidas naturais, sendo então a principal delas a minha mudança com a alimentação. E, gente, sempre foi muito difícil para mim conseguir manter uma disciplina. Por exemplo, alguém me dá uma dieta e falar: no café da manhã você come isso, no almoço come isso, na janta come isso. Eu não gostava, acho que não gosto dessa ideia de estar limitada em fazer coisas. Às vezes, por mais que eu gostasse, é como se tivesse uma rebeldia dentro de mim, falando: não quero essa limitação. E então eu consegui, com o tempo, leva tempo, não é de uma hora para outra, de mudar a minha alimentação, realmente mudar meu estilo de vida. E é incrível, isso até já li num livro, eu não vou lembrar dizer qual, não vou lembrar agora para falar qual livro que é, mas quando a gente percebe os benefícios que a gente tem, ou como a gente se sente melhor depois que a gente faz alguma mudança de um hábito na nossa vida, é bem difícil você largar isso, bem difícil. Então, um dos primeiros que aconteceram comigo foi cortar o glúten. E antes que eu continue, até eu não sou médica, eu tô contando a minha experiência e o que eu faço para mim e para minha família, mas eu não tenho intenção nenhuma de julgar e nem de estimular você a fazer alguma coisa que você não queira, que você é contra ou que você não acredita, tá? Por exemplo, a história do glúten, tem muita gente que não acredita que não tem problema o glúten. E tá tudo bem. Eu levei 40 anos para tirar o glúten da minha vida. E o glúten porque eu tirei, porque ele estimula a inflamação no corpo, e uma doença autoimune é uma inflamação no corpo. Então eu preciso de tudo que alivia uma inflamação. Eu preciso de alimentos anti-inflamatórios, tudo que for anti-inflamatório para dentro do meu corpo, para que eu consiga controlar essa situação que está dentro de mim. E lendo bastante sobre isso, mais uma vez, eu não sou médica, mas o que eu li e tudo mais, eu vi que valeria muito a pena. Vi que para muitas crianças, para conseguir mais atenção, para conseguir que fiquem, às vezes, até menos agitados, porque às vezes as crianças estão agitadas e não sabem por quê, vale muito a pena. Já conheço amigos também que tiraram o glúten das crianças e viram ótimos resultados. E então,
como eu precisava fazer isso pra mim, acabei tirando o glúten de todo mundo aqui em casa. É radical? Sim e não. Radical pra mim. Eu não abro mais mão de comer alguma coisa que tem glúten, porque o glúten, uma vez que você come, ele demora para sair do teu corpo. Eu já ouvi falar que pode ser 30 dias. Então, se eu comer alguma coisa de glúten hoje, só daqui 30 dias que eu vou ter conseguido tirar ele do meu corpo. Então, o glúten é o que eu faço o maior esforço, é o que eu deixo de comer para não colocar ele para dentro. Já as minhas crianças e meu marido, eles não têm esse problema de saúde que eu tenho, graças a Deus, então eles comem de vez em quando. Tem final de semana que a gente tem pizza normal, então eu compro uma pizza normal para eles e compro uma sem glúten para mim, ou eu como outra coisa enquanto eles estão comendo a pizza. E o engraçado é que com o tempo, como eu falei, como a gente vê o resultado disso, como você se sente melhor, eu não sinto falta. É claro que uma das coisas que eu falo que quando eu for pro Brasil eu vou ter problema, talvez abra exceção, é comer coxinha. E pra mim tem que ser a coxinha tradicional. Enfim, mas como eu não tenho tanto aqui por perto, fico bem feliz disso. Mas fora isso, as outras coisas não me faz falta. Mas por que também o glúten? Eu percebi também que ele me ajudava a ter mais crises de enxaqueca. Então, eu tive crises muito fortes de enxaqueca, de ficar muitas horas vomitando, ficar muito, muito mal. E eu descobri, então, que depois que eu mudei esse meu estilo de vida, que eu consegui reduzir muito as minhas crises de enxaqueca, a ponto de nem ter dor de cabeça mais. E então, o glúten foi uma das primeiras coisas que eu fiz. A outra foi evitar o máximo consumo de leite. Por que eu falo evitar ao máximo? Porque, a princípio, eu não tenho nada de leite em casa, leite de vaca. Eu vou ter leite de coco, de amêndoa, outros leites, mas não o leite de vaca, porque o leite também é inflamatório. Então, é importante para mim. Porém, o leite, às vezes, eu escorrego em alguma coisa que tem leite. Porque o leite é mais difícil de não encontrar nos alimentos do que o glúten. Então, mas eu evito o máximo, eu tô sempre tentando procurar alguma coisa que não tenha leite e não tenha glúten. O leite, então, eu vou procurar opções veganas, manteiga vegana, queijo vegano. Você acaba achando um monte de coisa assim diferente. Mas eu não sou vegana, eu como carne, me alimento de carne ainda. Não faço, sim, super questão, não é uma coisa que, nossa, tô sentindo falta de carne, mas eu não sou vegana, então eu como carne quando tem. Aqui em casa, na verdade, quase sempre tem. A outra coisa foi que quando eu descobri a médica, a minha naturopata, ela fez vários exames em mim, foi uma bateria grande de exames e uma delas foi um teste de hormônio bem completo, que eu fazia com a minha saliva, era saliva, urina, não lembro direito, já faz uns 2 anos. E ela descobriu que meu corpo não estava produzindo melatonina. E eu não falava de dificuldade de dormir, mas como eu estava sempre cansada, ela falou, você não está descansando à noite. E então, para isso, ela me falou que o quarto, quando a gente dorme, você talvez já deve ter escutado isso, que o quarto tem que estar totalmente escuro. E sempre tem uma luzinha. Ela falou que por menor que seja a luzinha, isso incomoda, isso atrapalha o sono. Então ela sugeriu, se não é possível deixar um quarto totalmente aquele breu, de você usar máscara de dormir. E eu achei fantástico. É incrível a diferença do descanso que eu tenho quando eu uso a máscara, como eu consigo dormir mais rápido usando uma máscara de dormir por conta de estar todo completamente escuro. Então a máscara também foi uma coisa que me ajudou muito. A melatonina, tomar gotinhas de melatonina, que é natural. Eu tomo algumas antes de dormir. Tenho, às vezes, dado quando eu vejo que as crianças estão muito elétricas, muito
muito agitadas, eu dou também para elas dormirem mais tranquilo, principalmente se, na verdade, mais no dia de semana, se vão acordar cedo para ir para a escola. Final de semana a gente pode deixar eles dormirem até mais tarde, mas durante a semana, se precisar, eu dou melatonina. Como eu comentei da enxaqueca, uma coisa que me ajudou muito a não ter mais crise de enxaqueca também foi tomar magnésio à noite antes de dormir. Isso também foi uma recomendação da naturopata e me ajudou muito. Quantos e quantos anos eu sofrendo com enxaqueca e esse magnésio me ajudou bastante, bastante mesmo, porque ele relaxa, é um relaxante muscular também e me ajudou muito. Outra coisa que isso foi, a minha naturopata falou para mim há um tempo atrás. Não dei muita bola, sei lá, por preguiça. E depois a gente descobriu uma dentista, que é uma dentista holística, que ela trata dos dentes, mas ela fala meio que do corpo inteiro, assim. Muito legal também. É uma brasileira também, que tem a clínica perto aqui da minha casa. E ela indicou a gente limpar o nariz todas as noites. E limpar o nariz é aquele que você põe como que você vira a água numa narina, deixa escorrer pela outra e faz do outro. Ele realmente limpar o nariz, fazer como se fosse um jato de água que passa de uma narina para outra. E como isso faz diferença para dormir melhor. Então, é uma coisa que a gente colocou na nossa rotina antes de dormir também, de lavar o nariz antes de dormir. Eu parei de tomar café normal, para deixar o meu corpo mais tranquilo também. Então, eu tô buscando tudo alternativas para deixar meu interno mais tranquilo, menos inflamação, menos irritabilidade. Só que eu gosto muito de café, então eu procuro tomar o café descafeinado. E já tem um tempo que eu tô sem o café. Esses tempos eu fui tomar um gole de café. Um gole não, eu fiz uma meia xícara de café para mim, café normal. E eu fiquei muito agitada, não me fez bem. Eu descobri que realmente eu já tô fora do café, assim. Então eu tomo café descafeinado, gosto muito do gosto, do cheiro. Então esse ainda tá difícil de eu ficar sem nada de café, assim, sem o descafeinado ainda. Mas um dia eu chego lá. Outra coisa também que me ajudou bastante foi parar de tomar álcool. Não que eu tomasse muito, gente, mas eu parei completamente de tomar álcool porque eu percebi que me ajudava muito a ter crises de enxaqueca. E foi, assim, revelador para mim, porque minha saúde tá muito melhor, eu não sinto falta, e eu acho, sinceramente, que a pandemia me ajudou nesse item aí de parar de beber álcool, porque tem muito menos encontro, muito menos. Não tem encontro, você não encontra com ninguém, não tem festa, então onde você não tem mais oportunidade de estar bebendo, e isso fez com que, então, não ficasse difícil para mim. Em casa, eu procurava outra coisa para tomar. Eu tomava kombucha ou água com gás. Nessas horas que tá todo mundo bebendo, por exemplo, é isso que eu vou tomar. Então, me ajudou muito a parar de beber. Nossa, André, você tá chata. Sim, eu tô uma pessoa chata agora. Porque eu tô cuidando da minha saúde, tô me sentindo super bem e vejo que eu não preciso dessas coisas que são tóxicas pra mim. Uma coisa que meu marido me ajuda bastante a fazer, que ele também estudou um pouco sobre isso, que é o jejum intermitente. Eu faço o jejum não com o intuito de emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, eu quero emagrecer também. Mas o intuito do jejum intermitente é realmente dar uma pausa para o teu estômago, deixar ele respirar, deixar ele um tempo sem trabalhar. E é como se fosse uma desintoxicação. Então eu procuro fazer pelo menos 14 horas por dia de jejum. Então, por exemplo, paro de comer às 8 da noite. Quando for às 10 da manhã, eu já posso comer alguma coisa. O ideal é a gente tenta esperar até meio-dia para comer. O meu marido faz, às vezes, jejum de 24 horas, já fez 30 horas de jejum. E é porque o jejum ele ajuda você a renovar suas células. É super bom para a saúde. Se tiver curiosidade, eu recomendo você pesquisar bastante sobre o jejum intermitente, que ele traz vários benefícios para a saúde.
Outra que eu já falei, por conta do clube das 5 da manhã, é fazer exercício logo que acorda. É incrível a pessoa que você é depois dos 20 minutos fazendo uma atividade física intensa. Eu vou quase dormindo para cima da esteira para correr, e quando eu saio de lá eu tô pronta pro dia. Isso me ajuda muito. Outra coisa é que toda vez que eu encontro com a minha naturopata, ela pergunta: tá tomando água? Tá tomando água? Tá tomando água? E descobri também com a minha nutricionista querida, Fabiola, que vocês já escutaram aqui, que ela fala que tem muita gente que tem problema para ir no banheiro, que não faz o 2, por exemplo, porque não toma muita água. E eu achei interessante isso, porque eu sempre tive problema de ir no banheiro e eu sempre fui difícil tomar água. Não que eu não gosto, tem gente que até que não gosta, né, de tomar água. Eu não tenho problema, eu gosto. O problema é lembrar de tomar água. Quando eu vou lembrar, já tô morrendo de sede. Então, mas eu tenho até uns reminders, uns lembretes para tomar água. Então eu tô na minha busca aí de achar um equilíbrio de estar sempre bebendo bastante água. Sem contar que a meditação, que eu já falei para vocês, que meditação ajuda muito. Mais uma vez eu procuro trazer coisas que acalmem meu corpo por dentro. A meditação me ajuda bastante, que inclui o diário, que eu contei para vocês nos episódios que passaram aí. Eu tomo bastante suplementos agora, porque sempre a gente tem falta de alguma coisa. Evito açúcar branco, que na verdade em casa a gente nem tem açúcar branco, então sempre a gente evita açúcar ao máximo. O açúcar que a gente vai consumir é o maple, que é o xarope aqui do Canadá, né? O maple ou mel. Mas a gente evita, senão nosso açúcar é banana, como a gente come banana aqui em casa. E as frutas e verduras que a gente consome, a gente pega o máximo que for de orgânico. Se vocês pesquisarem sobre os orgânicos e não orgânicos, tem alguns que são extremamente cheios de pesticida, acho que é isso, que é o veneno que eles colocam, né, para fruta, verdura, legume não estragar. E tem alguns que um desses alimentos que mais tem agrotóxicos. Por exemplo, o morango é um deles. Morango, se não for orgânico, a gente não compra. Então, assim, eu sei que tem nem todo mundo tem acesso a isso, mas a gente fez escolhas aqui em casa, então, com certeza, uma das maiores contas nossa de casa é a comida, porque a gente vai comer bem, no sentido de escolher bem o que a gente vai colocar para dentro. A gente tá tentando ensinar isso para as crianças, eles às vezes se irritam. Meu filho, há um tempo atrás, falava, se não tem glúten, não quero nem comer, por revolta, por ele ver tudo que a gente tava fazendo para comer. Mas hoje em dia ele nem reclama mais, porque a gente acaba achando alternativas e tudo mais. Então, é isso que eu queria contar para vocês, todas essas mudanças que eu fiz. Sim, perdi peso, não perdi tudo que eu quero perder, mas isso também vai com um problema que eu tenho por conta da tireoide. Meu metabolismo não é daquelas coisas, mas estamos trabalhando nisso. Eu não tenho mais crise de enxaqueca, não tenho mais depressão, que isso era também muito complicado para mim. Então eu vejo que eu consigo melhorar muito meu ânimo, e a alimentação e essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo no dia a dia muda muito para a gente ter mais energia. E, gente, eu não mudei tudo isso de uma hora para outra. Foi uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez que eu fui mudando e foi implementando, e eu fui gostando dessa mudança, fui gostando de me sentir bem. Então, esse é meu episódio para talvez encorajar você que tá ali já até sabe o que você quer mudar, já até sabe o que você quer talvez parar de comer ou incluir na sua alimentação. E para você entender que, sim, às vezes o começo é difícil, você não quer aceitar, talvez, que seria bom para você, mas acredite, se você pesquisou e sabe que aquilo é melhor para você, vá em frente, porque depois que você se sente tão bem, é muito difícil voltar atrás. Beleza, gente? Obrigada, espero que eu
tenha trazido aí, então, doses de energia com essas dicas aí de bem-estar para vocês. Beijos, abraços e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!